Bom dia, meninas! Sejam... Tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Você levantou a mão. Foi sem querer. Imagina! Em tempos de aula online, levantar a mão, né? É um sinal, tô aqui. Só aperta para baixar aí, senão eu vou ficar... Deixa eu ver. Aí, baixei sua mão já. Pois bem, sejam ambas bem-vindas, né? Estamos iniciando, já que terça-feira passada nós não tivemos aula, né? Em decorrência desse sistema que ainda está em manutenção e organização. Espero que logo em breve esteja tudo sanado, né? Então, hoje nós vamos falar de direito previdenciário, né? E antes de iniciar o assunto propriamente dito, vou fazer minha apresentação, né? Já que vocês não me conhecem. Então, para que nesse tempo de vida online, pelo menos vocês tenham ideia de quem é essa que vos fala, né? Mas antes disso, né, a aula está sendo gravada e para que vocês tenham ciência em relação a isso. Mas de qualquer feita, toda né, a gravação vai ser disponibilizada tão somente no AVA, então não se preocupem quanto à divulgação da imagem de vocês, caso vocês apareçam no vídeo, tá bom? Bom, quem sou eu, né? Essa pergunta é difícil responder. Tratando-se de especializações acadêmicas, não é algo que eu gosto muito de fazer, até porque entendo eu que não cabe a mim ficar ressaltando o que eu fiz ou deixei de fazer em termos acadêmicos, mas a título de curiosidade, talvez, e de talvez seja uma forma de vocês conhecerem um pouquinho, né? De me conhecer um pouquinho. Então, eu me chamo Karina Martins, né? Eu me formei, me graduei em Direito na Unic, né? Então, em 2002, já faz um tempinho aí, já vai para 18 anos né? Já 18 anos de graduação. Mas o que me traz uma imensa satisfação, né? Eu passei a ministrar aulas na Unic no semestre passado, então esse ano, diante dessa confusão toda. E é uma satisfação imensa, assim, de onde eu graduei, de onde eu, né, iniciei, digamos assim, essa minha atividade no direito, né, até porque antes eu já trabalhava, quando eu iniciei a faculdade eu trabalhava, mas na Federação das Indústrias, e era uma atividade diferente do que eu tenho com direito, claro. Então, assim, eu me formei em 2002, né, e voltar agora efetivamente é satisfatório estar do lado de cá, né, ter a oportunidade, quem sabe, de fazer, né, de motivá-los, assim como eu tive motivação de alguns professores, né. No semestre passado, quando eu comecei a ministrar aula na Unic, eu comecei com direito civil, né, ali logo no início, introdução ao direito civil, aquela parte inicial de direito civil, de capacidade, etc, etc. E foi muito interessante para mim, porque quem me fez gostar do direito foi a minha primeira professora de direito civil na Unic. Maria Helena Povos, né, desembargadora hoje do TJ, na época ela era presidente da Ordem dos Advogados, e uma aula, eu me recordo, em uma das minhas aulas, ela, que foi o que me fez apaixonar pelo direito, ela disse assim, que para o direito 2 mais 2 não eram 4, né?
que 2 mais 2 pode ser o que você quiser, depende do seu cliente, depende da tese que você vai elaborar. 2 mais 2 para o direito pode ser 4? Pode, mas pode ser 0, pode ser 10, pode ser 20, pode ser o valor que você quiser. Isso é o direito. Isso é a possibilidade de interpretação e adequação ao caso concreto. Quando ela falou isso em sala, minha sala era a primeira sala na entrada do bloco D ali. Não existia ainda o bloco F na Unic. Era muito diferente do que vocês têm enquanto campus hoje. E aí, eu falando assim, eu me recordo, inclusive, até a roupa que ela estava, gente. Né? Tamanha a marca que me causou em decorrência dessa frase. E ali, efetivamente, eu me achei, falei, bom, eu estou no direito. Pois bem, após a minha graduação, né, quando eu finalizei a graduação, eu me especializei em civil e processo civil pela Universidade Cândido Mendes. Me especializei, me pós-graduei, né, não foi em termos de especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Judicial do TRT, junto com a PUC de São Paulo. Aí fiz uma especialização em agroambiental e sustentabilidade na Universidade Federal do Mato Grosso. Eu terminei essa especialização em 2014 para 2015. 2015 eu me mudei para Brasília, né? Na verdade, eu sou natural de São Paulo, mas eu vim muito nova para Cuiabá, né? Era criança ainda, né? Não era nem adolescente ainda. E aí, 2015 eu me mudei para Brasília, né? Oportunidade essa, eu ministrei aulas lá em Brasília também, nesse período todo. Em termos de docência, eu tenho um pouco menos de 10 anos. Em Brasília, eu fiz o mestrado, então eu sou mestre, né, em Direitos Humanos, Cidadania e Violência pela Universidade, pelo Centro Universitário Euro-Americano, e atualmente eu sou doutoranda no Centro Universitário de Brasília, no CEUB, um dos maiores polos em termos de doutorado do país, está entre os 10 melhores do país. Já estou na fase de elaboração da minha tese, tão somente, já terminei as matérias. Tem até uma matéria que eu estou fazendo agora, mas muito mais no sentido de agregar do que dos créditos, né? Eu já finalizei todos os créditos, então eu tenho até meados de 2022 para eu concluir o meu doutorado. E ainda faço uma pós-graduação nesse mesmo período em gestão de docência, na verdade, gestão em educação, vou chamar de gestão em educação 4.0, que é essa nova modalidade, né, gestacional para a educação, uma educação diferente, né, dos moldes tradicionais, né. A geração, hoje, ela pede, né, uma forma diferenciada de ensino. Então, é isso que fala essa pós-graduação que eu estou fazendo. Então, mais uma, né, para o campo. Bom, eu passei na OAB antes de me formar, então, quando eu efetivamente graduei, ali a minha colação de grau foi em fevereiro 16 de fevereiro de 2003. A partir dali eu já estava com a carteira da ordem e eu advogo desde então, desde 2003, né? Alguns períodos mais efetivos, né? Nesse período, desses 18 anos, eu passei por 2 multinacionais, atuei em empresa privada, principalmente no ramo de agronegócio, tive escritório sozinha, tive escritório com sócios, né? Então, né, no período das multinacionais, empresa privada, muito mais por direito civil. No meu escritório, acabou sendo mais pautado no direito do trabalho, né? E em relação ao mestrado e relação ao doutorado, eu busco muito mais o direito ambiental, principalmente pautando na sustentabilidade, tá? O que mais em relação a mim? Bom, em termos de formação,
É basicamente isso, né? Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Sou casada, mas não tenho filhos, não pretendo tê-los, né? Deixa eu passar o link da aula aqui para alguém que tá pedindo aqui enquanto eu vou falando com vocês. Mas tenho 2 enteados, dos quais eu tenho uma afinidade bastante grande, né? Então, eu digo que são meus filhos de coração, né? Então, o que desde o início já estão comigo, já, né? Alguns períodos morando comigo, outros nem tanto, mas a gente tem 9 anos aí, pelo menos juntos, então né, mas não tem qualquer tipo de obrigação, né? Nem eu para com eles, nem eles para comigo, né? Nós temos disposição, né? Então eu não cobro nada deles e eles também, nesse sentido, não cobram nada de mim, né? Essa questão obrigacional é do pai e da mãe, eles que os fizeram, eles que têm que educar, eles que têm que cuidar. Mas ambos já são grandes, né? A Jordana tá com 21, tá no 4º ano de medicina na Unemat em Cáceres, e o Enzo tá com 19. Tá ali no 3º ou 4º semestre, eu acho, já de contábeis também na Unemat, né? Então já estão criados, na verdade, né? Então, cuidado é só outros, né? As preocupações, na verdade, já são outras, né? Não é de troca de fralda, são piores. Mas, enfim, não são minhas também, é do meu esposo e da ex-mulher dele. Enfim, acho que em relação a mim, acho que é isso, chega de falar de mim, né? Não é do interesse nem de vocês, nem o meu de ficar falando de mim, eu não gosto de ficar falando de mim. Em que pese seja o que eu mais gosto na minha vida, sou eu, né? Então, mas eu não gosto de ficar falando que eu fiz ou deixei de fazer, porque isso não me torna nem melhor nem pior que vocês. A única diferença nossa aqui é que vocês hoje estão na graduação enquanto aluno e eu estou do lado de cá, passando um pouquinho do que eu sei para vocês. Fora isso, gente, não há diferença alguma, tá? Nós somos todos seres humanos e, primeiro ponto, todos merecedores de respeito, né? Então, não há nada, né, que vá pautar em relação a tudo isso. Deixa eu desligar o WhatsApp que está aqui na tela do meu computador, para ver se dá tudo certo. Deixa eu só avisar aqui a aluna que eu estou em aula. Professora, esse link está diferente do link do horário de aula. Entra que estou na sala. Né? E aí, vamos lá, deixa eu compartilhar. Bom, deixa eu compartilhar minha tela e vamos começar efetivamente falando da matéria, né? Bom, quem foi entrando depois e já tinha passado pelo meu bom dia, então, bom dia a todos que estão presentes, muito obrigado pela presença dos senhores, sejam todos muito bem-vindos, né? Aquele que pegou já entrou eu falando, então eu sou a Karina e eu vou estar acompanhando vocês neste semestre com direito previdenciário, ok? Espero que
sejamos felizes, que eu possa passar um pouquinho do que eu sei para vocês e que eu possa aprender, né, muito mais com vocês do que efetivamente vocês aprenderão comigo, né? Eu preferia que fosse a sala, fosse o estágio na pessoal, né? Essa coisa presencial, eu acho que a troca acaba sendo muito maior, mas enfim, é o que há nesses tempos de pandemia. A gente precisa, primeiramente, prezar pela nossa segurança e as aulas síncronas acabam nos proporcionando isso, né? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui e vamos começar a falar do direito previdenciário. Bom, quando a gente fala, primeira coisa é que quando a gente fala em direito previdenciário, o que vocês têm que ter em mente é que o direito previdenciário, essas normas previdenciárias, principalmente no Brasil aqui, ela vem desde o Império, tá? Não é algo admitido de agora, né? Não é algo que surgiu por agora, né? Ela vem desde o Império. E no Brasil, o principal marco é a Lei Eloy Chaves de 1923, tá? Diversas são as reformas constitucionais que vão envolver essa matéria de previdência, né? Elas foram realizadas desde o Império até agora, um pouco recente, né? E o que se tem que compreender é que a base efetivamente constitucional, além, né, na verdade, além da base constitucional, o direito previdenciário, a matéria previdenciária, ela tem análise também numa esfera infraconstitucional, principalmente nas leis 8.212 e na lei 8.213 de 91. E quem que vai organizar isso? Quem que vai, né, a gente vai chamar o termo, quem vai amarrar isso, né? O decreto 3.040 de 99 é ele que vai vai fazer o interlace, né, dessas legislações. E aí é esse decreto que vai englobar tanto o custeio quanto os benefícios em espécie. Em relação ao custeio e benefícios, a gente vai falar no decorrer da nossa aula, tá? Então, a partir de uma leitura constitucional, mesmo diante de alterações infraconstitucionais, é possível essa manutenção de uma base material, tá? A Constituição aqui, ela vai servir de crivo para verificar a validade e constitucionalidade de normas, né? Aquilo que é constitucional, ele vai permanecer, e o que não é constitucional, ele vai ser afastado. Lembre-se, quem faz essa discricionariedade se é constitucional ou inconstitucional é o próprio STF, aquele enquanto guardião da Constituição. Tá? Então, o conteúdo de hoje em relação à nossa matéria, a gente vai falar em relação a essa introdução, a origens da Seguridade Social, evolução legislativa da Previdência Social no Brasil. E aí a gente vai discorrer sobre saúde, previdência e assistência, tá? Então, fechando isso, a gente finaliza a nossa aula, ok? Acho que para a nossa primeira aula, esse conteúdo já vai ajudar, tá? Essa primeira parte da introdução é o que eu vinha falando, né? Essas normas, o marco, né, efetivo da norma no Brasil, ela tem com a Eloy Chaves, a lei, né? E aí no decorrer do período, ela vai sofrendo algumas mutações e condicionamentos em relação à própria sociedade. Bom, se a gente pensar em termos de evolução no mundo, né, a origem histórica, ela começa lá, ela se dá lá no século XVI, né, vai chamar-se de Poor Law, ou seja, o direito dos pobres, em busca dessa igualdade para o hipossuficiente, né? A origem legislativa, né,
é a Poor Early Act em 1601, né? A Alemanha, na verdade, né, essa foi uma primeira legislação que surgiu de cunho previdenciário no cuidado para com os possíveis, né, beneficiários dessa previdência, né? O que vocês têm que ter em mente, eu vou falar isso mais à frente, o direito previdenciário, ele teve o seu surgimento concomitante com o direito do trabalho. E por que isso? Porque no direito do trabalho, principalmente ali Revolução Industrial, Revolução Francesa, nós tínhamos uma má condição de trabalho. Então, essa má condição de trabalho levava-se a alguns acidentes de trabalho. E esses acidentes, né, a partir desses acidentes, da necessidade de indenizar aqueles que sofriam um acidente, veio a criação do direito previdenciário, o que inicialmente a gente vai chamar de seguro, que num primeiro momento era um seguro particular, né? Então, o empregador, o detentor de capital, ele criou-se, né, essa necessidade de fazer o seguro para que, em caso de acidente, ele pudesse, né, utilizar-se do seguro para o pagamento de uma possível indenização, e a posteriori a gente vai ter o surgimento do seguro público, e aí sim a gente vai ter essa criação toda que hoje a gente vai chamar de INSS, né? Foi chamado de INAMPS, INPS, e hoje chama-se INSS após a Constituição 88, né? Então, na Alemanha do século XIX, eu tenho os primeiros seguros sociais, que são esses seguros dos quais estou falando. Mais à frente, um pouquinho, eu começo a falar de forma mais específica, tá? No Brasil, a gente tem a primeira Constituição, foi 1891, que começa a falar um pouco em relação a esse seguro, essa obrigatoriedade de indenizar, né, aquele que sofreu um acidente, e aí aparecem as legislações infraconstitucionais. E, enfim, a Lei Eloy Chaves, 4.682 de 23, é que efetivamente vai dar esse cunho ao direito previdenciário. Então, a base evolutiva, né, da Seguridade Social, ela perpassa por um período de formação, então ali a sua gênese, o seu início, a necessidade de criação, ela passa por um período de expansão geográfica, então parte inicialmente da Alemanha, né, que foi efetivamente ali a primeira a efetivamente criar condições para uma possível seguridade, né? E aí se expande isso geograficamente, né? Sai da Alemanha e vai tomando proporções em grau global. Aí a gente tem uma transformação da Previdência Social. E, por final, a gente ainda passa por uma reformulação. A partir da Constituição de 88 e com a reforma seguinte, a gente passa por uma reformulação disso, né? A gente passa a ter um tripé, né, que a gente vai falar há pouco, saúde, assistência e previdência, mais pré-definido, tá bom? Em relação à evolução no Brasil, né, primeira, a gente começa a ter a Constituição de 34, criação de SSB em 45, né? Constituição de 46 vai falar do LOPS, o INPS, inúmeros benefícios, e ali, com o decorrer da evolução, né? Aí eu vou ter em Constituição de 88, Poder Constituinte 88, ele passa a ser chamado de INSS, que é o que a gente tem hoje, Instituto Nacional de Seguridade Social, e aí a criação em 91
tanto da Lei 8.212 quanto da Lei 8.213, que se faz muito presente quando a gente fala de Seguridade Social, tá? Aí as emendas em relação à Constituição de 88 e o próprio reflexo, né, do neoliberalismo na Seguridade. Aqui, nas emendas, principalmente a última, né, em relação à reforma da Previdência. Bom, quando a gente fala a análise constitucional que vem da Previdência, a gente vai ter a Previdência Social, ela faz parte de um tripé de direitos fundamentais. Mas antes de falar efetivamente desse tripé, quando a gente... Seguridade Social, o conceito, ele está lá no artigo 194 da Constituição, e ele vai dizer que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade, que é destinada, né, a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, o ponto-chave aqui, o aspecto dessa Seguridade Social, ela está em saúde, previdência e assistência. Então, em termos... Ai, cadê a tela? Então, ela vai fazer parte do que a gente vai chamar de triplé de direitos fundamentais e sociais, que é a assistência, né, a saúde e a previdência. Esses valores, eles vão compor uma ideia de seguridade social. Então, quando se pensa em seguridade social, obrigatoriamente nós estamos falando em previdência, saúde e assistência, tá? O artigo 194 da Constituição, ele vai tratar desse sistema da Seguridade Social e contempla, inclusive, esses três institutos, tá? O Estado, ele sim tem o dever institucional de promover a segurança na sua completude, né? Então, ele vai abarcar tanto essa segurança física, segurança jurídica, segurança social. A segurança social aqui, que é o que há de mais importante para nosso estudo, ela é estruturada no texto constitucional a partir dessa segurança social. E a sua promoção é uma forma de acesso a outros objetivos que são fixados pelo Poder Constituinte, que está lá no artigo 3º da Constituição Federal, né? E que nós vamos falar deles. O principal, gente, assim, ó, o direito previdenciário, ele está muito entrelaçado com o direito constitucional, tá? Muito entrelaçado. Então, o principal objetivo da República, né, lá da nossa Constituição Federal, é a construção de uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade solidária, tá? Então, erradicar a pobreza, redução de desigualdade social regional, assim como promover o bem-estar de todos e desenvolvimento nacional, é o objetivo princípio dessa República, tá? Então, essa é a ideia, isso a gente traz lá do direito constitucional. Então, o Estado, para que ele possa alcançar esse fim, para que ele possa alcançar esse objetivo, ele tem que ter um sistema de oferta mínima e básica de segurança social, né? Então, para que ele possa cumprir com os objetivos que o poder constituinte originário, lá na Constituição, ou seja, aquele poder, né? Esse poder constituinte, isso aqui é conceito lá do direito constitucional, né? Então, poder constituinte aqui, originário, é aquele que deu origem, né? Que incitou-se a nova Constituição. Então, ele o colocou como fundamento, como objetivo da Constituição, né? Então, outro ponto que vocês têm que ter em mente é que a fixação desses três pontos, né? Saúde, previdência e de assistência, como direito dessa seguridade. Porque além de funcionar como um veículo de alcance dos objetivos constitucionais, ele também constitui uma forma de concretização, sabe, de outras premissas. Principalmente, né, quando você condiciona esse triplé, você tem, por exemplo, o caráter democrático do Estado. Então, esse poder democrático do Estado, ele também vem embasado, ele também vem como subterfúgio da própria concretização da Seguridade Social, tá? Então, a Seguridade
a Seguridade Social, constitucionalmente, ela é traçada, da forma que ela é traçada, é destinada a toda a sociedade e ela é construída para atender e ofertar proteção tanto social à sociedade como à própria democracia, tá? E por que isso, Karina? Porque ela é custeada por todos, tá? Por todos, sem exceção, tá? Então, é o que a gente vai chamar depois de princípio da solidariedade, né? Um caráter contributivo, né? Então, quando se pensa em seguridade social, todos contribuem, tá? Seja por conta dos impostos que assim são colocados, sejam por ordem indireta do próprio orçamento, tá? Então, outra situação é que a seguridade ela é social. E por que ela é social? Porque ela se destina à sociedade por quem ela é financiada. Então, a sociedade financia para ter uma contrapartida. É igual tributo, né? A gente paga tributo, você paga IPVA, em qual sentido? Você paga o IPVA para que o Estado te forneça condições para você trafegar. Essa é a ideia, né? A gente paga o IPVA para ter asfalto, né? Sim, acontece? Não necessariamente, né? Não vamos entrar nesse parâmetro. Então, e aí vai se falar o fato de toda a sociedade contribuir e ela está alastrada para toda a sociedade, também caberia à sociedade gerir a seguridade. O caput do 194 da Constituição vai enunciar os direitos que compõem a Seguridade Social, né? E lá no parágrafo único, vai fixar esses objetivos que vão ter que ser alcançados, seja pelo sistema de saúde, pelo sistema da assistência, pelo sistema da previdência, né? Então, quando o Constituinte ele fixa esses objetivos, por esses princípios, eles não possuem, quando esses princípios eles são fixados, eles não possuem aplicabilidade imediata. Lembra lá da eficácia da norma, né? Plena, restrita? Então, é dentro desse conceito. Mas o que ele fez? Ele determina a necessidade de estruturação de um sistema para concretizar esses princípios, para concretizar esses objetivos. Então, além das normas editadas a partir da Constituição Federal, obrigatoriamente, as demais normas infraconstitucionais devem atender a essa previsão principiológica. E aí, como eu disse anteriormente, quem vai fazer o controle disso? STF, né? Porque o STF, enquanto guardião da lei, da Constituição, é ele que vai identificar a constitucionalidade ou não dessa legislação, né? Isso está lá no controle de constitucionalidade, lá em direito constitucional. Pois bem, lá no inciso 7º do artigo 194, indica-se que o objetivo, né, da Seguridade Social é mediante uma gestão quadripartite. O que é isso, Karina? Em 4, né? A Seguridade, ela é gerida por um órgão colegiado, tá? Esse órgão colegiado, em 4 segmentos da sociedade, a gente vai ter governo, né? O governo, vamos ter os trabalhadores, os empregadores e os aposentados. Então, a gente tem um órgão colegiado munido dessas 4 partes, desses 4 segmentos da sociedade para gerir, tá? Então, a Seguridade Social, ela deve ser financiada e gerida por toda a sociedade, né? Eu falei anteriormente. Mas a gestão, ela se dá através do órgão colegiado. Essa gestão, ela deve ser descentralizada e a base dela, principalmente, se dá nos municípios, quando a gente fala de saúde e de assistência, tá? Em relação à Previdência, Karina, ela também é descentralizada? Não.
Em relação à previdência, ó, saúde e assistência, a gente tem efetivamente uma gestão descentralizada, principalmente lá para a atuação do município. No caso da Previdência, não. No caso da Previdência, ela não é descentralizada, até porque a sua própria organização se dá através da centralização e concentração de competência nas mãos da União. Lá no artigo 24 da Constituição, vai estar claro que é competência privativa, né, da União legislar em matéria da Previdência Social. Então, resta só aos estados e municípios a competência concorrente, né, só matéria concorrente para disciplinar. E aí, para disciplinar, gente, toda e qualquer previdência, não. Para disciplinar a previdência só referente aos seus servidores titulares de cargo efetivo. Isso quer dizer que, aos estados e municípios, eles só vão ter oportunidade de legislar sobre de forma específica para os seus servidores. A gente vai ver que tem o regime geral de previdência, né, que todos aqueles que são, principalmente, né, todos aqueles que são trabalhadores e recebem remuneração de um trabalho lícito, vão estar englobados, vão ser beneficiários dessa previdência, tá? E aí a gente vai ter o regime que trata-se dos servidores, aqui principalmente os servidores públicos, né, com as suas previdências específicas, né? Então é neste sentido que o Estado e o município vai estudar. Então, quando um ente federativo ele não estrutura o seu próprio regime, né, que é o que eu estou dizendo, esses servidores diretamente estão vinculados ao regime geral de previdência social, tá? Esse regime geral de previdência é o que, justamente por recebe todos aqueles que laboram de forma remunerada lícita, tá? Então, o que se tem que ter em mente que aquele que labora e recebe remuneração pelo trabalho é automaticamente vinculado ao regime geral de previdência, tá? Então, nesse sentido, o que você poderia levar em consideração é que, da forma que a previdência é colocada constitucionalmente, ela deveria ser autossuficiente. Ela mesma se bastaria, tá? O artigo 195 da Constituição, ele indica que a Seguridade deve ser financiada por toda a sociedade, seja de forma direta, seja de forma indireta. Forma direta, por quê? Ocorre através do pagamento dos tributos, né? No caso da saúde, assistência e previdência, elas são financiadas por meio das contribuições sociais. Então, essas contribuições sociais é o que a gente tem de financiamento direto, né? E ainda tem, por força do artigo 167 da Constituição, os repasses orçamentários, que seria o financiamento indireto, né? Então, isso é o que se fala é isso que leva a dizer que a Previdência ela é contributiva, né? Ou seja, dentro dos rolos do rol de contribuições que são criadas pelo Constituinte, há tributo particular para o financiamento da Previdência. Então, eu tenho criação de tributo específico, né, com destinação específica para a Previdência. Então, todas as contribuições sociais que vão financiam o sistema de seguridade, né, mas, em contrapartida, a contribuição previdenciária, ela não pode ser utilizada em algo diverso do pagamento de benefício e serviço previdenciário, tá? Isso é por força do artigo 195 da Constituição. Então, em que pese eu tenho um sistema de seguridade financiado, seja de forma direta, seja de forma indireta, a contribuição previdenciária, ela deve ter o fim destinado de forma específica. E não posso ter um pagamento diverso, né? Eu não posso utilizar essa verba para algo diverso do qual seja o pagamento de benefício e serviço previdenciário, tá? Então, antes de entrar em saúde e previdência ali, só para a gente retomar um pouquinho a questão da origem,
né? Então, a origem do direito previdenciário, como eu falei logo no início, ela remonta às origens do direito do trabalho, né? O direito do trabalho, efetivamente, ele surge dessa necessidade de intervenção na autonomia privada, principalmente, né, para amparar a parte mais fraca da relação, que à época, hoje nem tanto, né, gente? Hoje não dá para dizer que esse empregado é tão hipossuficiente, sim, né? Hoje tem empregado que sabe muito mais do que alguns advogados trabalhistas, assim como acontece lá na seara penal. Então, mas lá no início, né, na época da Revolução Industrial, Revolução Francesa, a gente tinha, sim, um empregado que era hipossuficiente, era uma parte mais fraca dessa relação, né? Então, a Previdência, efetivamente, ela surge na Alemanha, né, 1886, né, lá no século XIX, e o acidente do trabalho aqui é que efetivamente possui essa importância histórica, né? Porque foi a partir dele, né? Foi a partir do acidente de trabalho é que se viu essa necessidade de intervenção, né? Nas relações do Estado, intervir nas relações particulares, para criar pelo menos um mínimo de proteção em relação a esses trabalhadores, né? Então, institui-se lá na Alemanha o seguro de acidente de trabalho, né? Obriga as empresas a pagarem esses trabalhadores vitimados nesse acidente. E aí, a partir de então, surgem diversos ordenamentos, um dever de institucionalizar, um dever, pode-se dizer, institucionalizado, né, estatal, para estruturar esse sistema de proteção social, né? Então, deixa eu... e aí, quando a gente fala em saúde, né, e nesse tripé, enquanto saúde, previdência e assistência, o fundamento aqui, a finalidade disso, primeiro é garantir uma existência digna ao cidadão, né? Proteger contra as contingências sociais, as dificuldades sociais e promover a saúde e prevenir risco às mesmas, né? Então, essa é a finalidade quando a gente pensa na Seguridade Social, tá? A Lei 8.212 é que vai deixar claro, né, nos seus artigos 2º, 3º e 4º, a questão da saúde, da previdência e da assistência, tá? Então, ela que vai dispor sobre essa organização, ela institui esse plano de custeio. O que é o custeio aqui? Nada mais é do que os tributos que são firmados, são constituídos para a manutenção dessa Seguridade Social, tá? E aí o plano vai ser dividido em 3 vertentes, que é a saúde, previdência social e assistência. Tá? Bom, quando a gente fala, a priori aqui, depois eu vou falar de forma mais dedicada, mas quando a gente fala em saúde, né, a saúde, o artigo 196 da Constituição vai dizer que é dever do Estado, né? Que é um direito de todos, é dever do Estado. A saúde pública, ela é ofertada, né, nesse sentido, a qualquer nacional e a qualquer estrangeiro que estiver em trânsito no país, né? O sistema de saúde, ele é financiado pelos tributos que vão compor esse financiamento da Seguridade Social, mas eu não tenho um tributo específico para a saúde, tá? Em contrapartida, quando se indica que o sistema é contributivo, ou seja, que eu tenho um repasse direto e indireto para o seu financiamento, o sistema tributário no país, ele elege um tributo específico para o financiamento. Então, assim, o que vocês têm que ter em mente? Quando a gente estiver falando de um sistema ele é contributivo, é porque eu tenho um tributo específico que vai financiar, que vai ser indicado para esse fim, tá? Então, no Brasil, esses tributos eles estão previstos no artigo 195, principalmente inciso 1
a linha A, inciso 2 da Constituição, tá? No outro sentido, o próprio artigo... Deixa eu abrir um parênteses, né? Quando a gente está falando de... principalmente de Constituição, o que vocês têm no direito constitucional é que a Constituição ela não pode ser analisada por artigos isolados, tá? Eram os graus em um determinado julgamento, se eu não me engano foi de uma ADIM, ele formulou a seguinte frase: a Constituição ela não pode ser interpretada em tiras, ou seja, eu não posso interpretar a Constituição em um artigo específico. A interpretação constitucional ela deve ser sistemática. O que é isso, Karina? Nada mais é do que você fazer um entrelace de todos os artigos que falam em relação à matéria. E aí, nesse sentido, o que a gente vai ter? Além do artigo, eu falei há pouco do artigo 195, enquanto instituição dos tributos, né, da previsão de tributos, e aí a gente vai se socorrer do artigo 167, inciso 11. 10 ou 11, gente. Que vai dizer que é proibido o uso dos recursos das contribuições sociais para realização de despesas que sejam diversas, que sejam distintas do pagamento de benefício e serviço do regime geral de previdência, tá? Então, nesse ponto, né, a Constituição, lá no artigo 195, ela fala de tributo, mas no 167, aqui atrás, ela está falando da necessidade do uso adequado dessas contribuições sociais, tá? Então, somente é benefício previdenciário o que é financiado por essas contribuições. E aí, voltando no artigo 195, a Constituição, ela indica que o sistema de financiamento, ele é de forma direta, seja por contribuições previdenciárias, né, produto de arrecadação da receita de concurso, que a gente vai chamar de concurso de prognósticos, né? Aqui, o que é? Loterias, né? COFINS, CSLL, né, que é outra contribuição social, PIS, COFINS, em relação à importação. Então, a arrecadação em relação a esses tributos, elas servem como base, servem como financiamento para a Seguridade, tá? Bom, a Constituição, ela não para por aí, né? E aí ela vai dizer, lá no artigo 201, que ela deve ser organizada, né, de forma um regime geral de caráter contributivo. Ela vai elencar série de situações de riscos sociais, né? Então, e a Previdência, ela serve para quê? A Previdência, ela serve para amparar essas situações de riscos. Então, a Constituição vem e coloca quais são essas situações, lá no artigo 201, e a Previdência, ela vem no cunho, ela vem com o objetivo de amparar essas situações de risco. Então, apesar de ser indicado como um risco social, o benefício gerado, né, a exemplo do desemprego involuntário, ele não é previdenciário, mas ele é assistencial, tá? Então, a exemplo do seguro-desemprego, ele é pago pelo FAT. O que é o FAT? Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? E esse Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele é alimentado por valores provenientes do PIS/PASEP, que é a contribuição que faz parte lá do empregado, né, assalariado, né? É uma contribuição social, adstrita ao seu empregador, não é uma contribuição previdenciária, né? Então, por isso que a fonte de custeio não é uma contribuição previdenciária, mas sim um benefício assistencial, tá? No outro sentido, né, a base de sustentação da Seguridade, ela é solidária, né? Isso está no artigo 3º da Constituição. E por que é solidária? Porque ela é corresponsabilidade entre todos, né? De toda a sociedade, né? Então, a Constituição, ela vai impor a todos os membros da sociedade que sejam corresponsáveis com relação a qualquer dificuldade, a qualquer agruras, né? Alguns doutrinadores vão utilizar um termo que é mais
diria assim, mais arcaico, né? Que vai poder ocorrer com qualquer situação, qualquer cidadão, qualquer dificuldade, né, que venha ocorrer com o cidadão brasileiro. E aí, nesse contexto, né, os direitos dessa Seguridade Social, eles não vão restringir aos nacionais, tá? Principalmente em relação à saúde, gente. Em relação à saúde, não há discussão. Todo e qualquer brasileiro tem direito, seja ele nato ou naturalizado, e qualquer estrangeiro que esteja em solo brasileiro tem direito a usufruir da saúde, né? E aqui eu vou abrir um parêntese, né? A gente fala tanto do SUS, né, em termos de saúde, como se fosse algo arcaico, algo ruim. E nesse tempo de pandemia, a gente tem dependido muito do SUS. E é efetivamente o SUS que está fazendo o trabalho, né? Então, a gente sempre fica na síndrome do vira-lata, né? Como se fosse nós brasileiros sempre fôssemos os piores, né? E o SUS, a título de conhecimento, é uma das formas de saúde e tal mais moderna no mundo, né? E a gente não o vê assim, a gente só vê no grau de dificuldade, né? Sempre olhando como uma má prestação de serviço, e não é bem assim, né? Nós que somos tão, né, americanizados e sempre olhamos os Estados Unidos como o jardim dos Estados Unidos é sempre mais verde que o nosso, em tempos de pandemia, se hoje a gente tem um atendimento da grande massa populacional atendida pelo SUS e de forma gratuita, né? Nos Estados Unidos, aquele que não tem seguro-saúde, né? Lá não se chama de plano de saúde, se chama seguro-saúde, não tem seguro-saúde, e tem sido acometido pelo Covid e estado em hospitais, né, a necessidade de internação e tudo mais, lá eu não tenho saúde pública, né? Tem sim que pagar pelos serviços prestados que ali estão sendo, né? Volta e meia aparece na internet, né, fonte de informação hoje de forma tão instantânea. Volta e meia aparece a conta daqueles que estiveram internados, né, na busca da cura do Covid. Gente, não é mentira, tá? Essas contas não são mentiras. Não se trata de fake news, não. É o custo mesmo de estar lá no hospital, né? E hoje, no Brasil, de forma diversa, né, você tem os cuidados praticados pelo SUS àqueles que não têm condições de pagar. E mesmo aqueles que têm condições, né, o Covid não faz distinção, né? Hoje, por mais que você tenha plano de saúde, não necessariamente que na rede particular você vai ter vaga, né? Ou mesmo os cuidados que devem ser. Agora, nem tanto, mas logo no início, os mesmos cuidados que deveriam ser em relação à doença. Mas, enfim, então o SUS, antes da gente ficar nessa síndrome de vira-lata, que a gente é pior, que tudo é pior, que tudo é ruim, que tudo... Não, não é tudo ruim, né? Nós não somos tão piores assim, pode melhorar, tudo pode melhorar, né? Nada é tão bom que não possa melhorar, né? Tudo pode melhorar, enquanto pessoa, enquanto respeito, enquanto instituição, né? Tudo se pode melhorar, mas a gente ainda tem muito, né? A gente tem muito a oferecer e muita coisa boa aqui, né? Então tem que parar com essa ideia de que nós somos assim tão ruins. Mas voltando aqui em relação à matéria, os direitos, então, à Seguridade Social, eles não vão restringir aos nacionais, principalmente em relação à saúde, que vai se estender aos estrangeiros, né? E em relação à Previdência? Bom, em relação à Previdência, vai estar limitado, né? Tem que exercer atividade remunerada lícita, tem que estar filiado, né? Que aí vai se tornar filiado ao regime geral de previdência social, né? Então, em regra, o que se tem é que toda pessoa que presta serviço em território nacional, ele é coberto pelo sistema previdenciário, tá?
o que vige aqui é o princípio da territorialidade, né? Então, se excepcionalmente existe alguma situação extraterritorial, ou seja, a pessoa trabalha no país, mas está prestando serviço no exterior, né? Em razão do vínculo ao solo brasileiro, ela tem também, mantém esse vínculo previdenciário, né, com o regime de previdência, tá? Ah, Karina, aí no caso dos órgãos consulares, né, das repartições consulares, entidades diplomáticas, né? Bom, em relação a eles, elas gozam de imunidade e isenção. E aí, né, somente como elas gozam de imunidade tributária, somente em relação à contribuição previdenciária, né, aí tem que existir algumas normas, né, existência de normas específicas de imunidade e isenção. Então, agora, as entidades filantrópicas, né, elas são efetivamente imunes ao pagamento de contribuição previdenciária patronal, tá? Bom, o fim constitucional nisso tudo é atribuir ao sistema uma proteção social, principalmente uma proteção previdenciária, né? Muitos especialistas falam que isso é um fim constitucional nobre, né? Esse sistema de financiamento de seguridade social, ele é específico, né? Esse poder de tributar estatal em relação às contribuições sociais é maior do que qualquer outra espécie, né? Então, alguns doutrinadores vão utilizar esse termo, como a proteção previdenciária é um fim constitucional nobre, é um fim constitucional objetivo a toda a sociedade. A assistência social, né, ela é destinada aos que não possuem condições de se sustentar, tá? Normalmente a jurisprudência vai estender esse direito também ao estrangeiro. Então, aquele que não possui condições de trabalhar, que não tem acesso, não terá acesso a benefício previdenciário. Então, benefício previdenciário, ele está adstrito àquele que trabalha de forma remunerada em atividade ilícita e contribui para a Previdência. Aquele que não tem condições de trabalhar, ele não vai ter acesso ao benefício, ele vai ter acesso não ao benefício previdenciário, né? Ele vai ter acesso ao benefício assistencial, tá? Então, a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, a Lei 8.743 de 93. Ela vai dizer o seguinte, só um pouquinho. Ela vai concretizar a previsão que está lá no artigo 203 da Constituição, que vai assegurar um salário mínimo ao idoso ou deficiente físico que não tenha condições de prover seu sustento ou ter provido por sua família. Então, aqui trata-se de um benefício não contributivo. O que é o não contributivo, Karina? Aquele que eu não tenho um imposto já específico para o pagamento, né? Que vai ter um financiamento, né? Eu não vou ter uma contrapartida, eu não preciso pagar para que eu seja beneficiário do LOAS, diferente da Previdência. Eu preciso pagar a Previdência para que eu seja beneficiária da Previdência, né? A solidariedade aqui que se preconiza no sistema da Previdência, saúde, assistência, é uma solidariedade que vai ser gerenciada pelo Estado, tá? Esse princípio, né, da socialidade, ele vai operar efeitos em diversas relações, seja em decorrência da função social da propriedade, seja da possibilidade de desapropriação, tá? A Constituição aqui, ela compreende que os desvalidos, né, eles possuem esses espaços na sociedade. Então, o dever de assistência social, ela não vai se limitar ao amparo assistencial. Gente, vamos fazer uma pausa? Pode ser? Uns 10 minutos e aí a gente volta para eu continuar, só para eu descansar um pouquinho minha garganta. Tranquilo, professora. Pode ser? Então, agora são 9 horas. 9h15 a gente volta, ok? Eu só dou uma pausa aqui. E aí, só para eu poder pegar dar uma esquentadinha no meu chá aqui. E o meu nariz agora tá
trancado, tá bom? Então, 9h15 a gente volta. Feito? Ok. Até daqui a pouquinho. Vou parar de gravar aqui.